Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária, a reflexão matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos auxiliam, que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Como estamos a caminho, nós ainda temos problemas, temos vícios, temos defeitos, os quais, como os bons jardineiros, temos que erradicar do nosso coração. Mas tem uns bem difíceis, como o orgulho e o egoísmo. Então, se não pudermos arrancá-los, vamos enterrá-los bem fundo para que não nos causem problemas nesta jornada. E o motivo da nossa reflexão de hoje é uma passagem da Epístola de Paulo aos Efésios, onde ele diz o seguinte: Mas vós não aprendestes assim com o Cristo. Interessante esta colocação, não é? Então vamos repetir. Mas vós não aprendestes assim o Cristo. O homem, o ser humano, como é natural, vai encontrar diversas sugestões no caminho. Os testes que vêm para nós, porque todos nós temos livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de decidir, a capacidade de agir. Então, e estas sugestões no caminho, elas aparecem no plano material para tentar nos desviar das realizações mais nobres. Não é assim? Não aparece a tentação? Pois é. E também no mundo espiritual, ou seja, na esfera invisível, igualmente pode oferecer determinadas perspectivas, sugestões que não nos ajudam, até que são contrárias aos deveres elevados que a existência implica em si mesmo. Pois é. Nas considerações deste problema, os candidatos a discípulos compreendem a necessidade da sua centralização em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, de acordo com a questão 613 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual o melhor guia para a humanidade, a resposta é Jesus. Então, se nós seguirmos Jesus, é claro que vamos chegar à tão sonhada felicidade. Mas seguir Jesus, muitas vezes, tem seus desvios, porque muitas pessoas não compreendem Jesus e acreditam que podem nos dar ordens, nos dar sugestões, que na primeira vista parece ser aquilo que Jesus diria para nós, mas que não resiste a uma boa análise. Por exemplo, Jesus pede que amemos a Deus e amemos ao nosso próximo. E às vezes as pessoas dizem que Jesus abençoa aqueles que vão à guerra. Quando você vai à guerra, você não está colocando em prática a lei de amor, não é assim? Ah, mas eu vou defender a minha pátria, eu vou defender a minha facção, eu vou defender o meu segmento religioso. Por exemplo, hoje no Brasil, vivemos momentos difíceis. Há muita intolerância e, principalmente, a gente percebe entre as religiões, que deveriam se aproximar, porque todas elas levam a Deus, há muita intolerância entre elas. Por que isso? Porque
eles não aprenderam com Jesus. Aprenderam com seu egoísmo, com seus instintos. Sim, então. Muitas vezes o aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre acredita que pode servir a dois senhores e chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos sem prejudicar a paz da sua alma. Justificam-se para isso em doutrinas novas, filhas da novidade científica do século. Valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos. Mas, chegando a esse ponto, preparem-se para grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. A respeito da necessidade de edificação espiritual, é importante a gente lembrar que o mundo está sofrendo um processo de transformação de mundo de provas e de expiação para mundo de regeneração, onde o bem deve predominar. Então, quando a gente coloca na balança as coisas positivas e as coisas negativas, principalmente as ideias novas que surgem, a gente percebe que elas se afastam do ensino moral do Cristo. Então, lá vem o fracasso. Perdemos uma encarnação, e é natural que depois venhamos a pedir aos espíritos uma nova oportunidade para corrigir os nossos erros e utilizar de maneira mais correta o nosso livre-arbítrio. E é claro que Deus dá, que Deus é amor. A providência divina nunca nos desampara, só que, infelizmente, aqueles que não aprenderem com Cristo não vão conseguir ficar aqui no planeta. Ou seja, vão receber uma nova oportunidade em outro planeta, em condições bem mais difíceis do que o nosso aqui. Então, muito cuidado quando aceitarmos os conceitos de pretensos sábios. Muitos dizem, Jesus está ultrapassado, siga a mim. Cuidado que você poderá cair no precipício junto com eles também. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Tenha um bom domingo. Aproveite, conviva com sua família, descanse, renove as energias, porque segunda a vida começa novamente. Um beijo no coração e até segunda, então.